Vamos entender o seguinte, o mercado financeiro tumultuado, ele interessa para os metacapitalistas. Ele não interessa para o sujeito que investe na Bolsa de Valores suas economias, ele não interessa para o empresário que está buscando fontes de financiamento no mercado financeiro, ele não interessa para o sujeito que é, ainda que pequeno, médio ou grande investidor, alijado da construção do poder político. Então, a Bolsa de Valores em polvorosa, o mercado financeiro em polvorosa, o Bitcoin em polvorosa, o que quer que seja, ele interessa para o metacapitalista. O metacapitalista que compra na baixa, com informação privilegiada, né, os famosos insiders, apesar de todos os esforços de CVM, Comissão de Valores, que tentam, de alguma forma, mitigar esse problema, mas, exatamente, Caio Tacla, você derruba as ações para reconcentrar nas mãos de poucos, e quem tem muito recurso e muita informação de qualidade, compra na baixa e vende gradativamente na alta. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então, é parecido, Victor, é parecido, Caio, abraço para o Tenente Raif aqui presente, é parecido com o que aconteceu na ocasião da pandemia. Eu tenho uma ideia aqui de 3 pontos essenciais, eu coloquei vários aqui, em relação à explosão do porto de Beirute, ao conflito sírio, deposição de Saddam, destruição da Iugoslávia, destruição da Líbia, ataque ao Afeganistão, mas nós temos 3 outras grandes intercorrências nesse período, que seriam September 11, pandemia e conflito na Ucrânia. E aí vamos pegar um pouco do aspecto econômico da pandemia. O que fez, no período da pandemia, o aspecto econômico gerou uma superconcentração, principalmente na mão das empresas que atuavam no mercado virtual, de novo, vinculadas ao metacapitalismo. Não quero citar nominalmente aqui, a parte eu ter alguma... Caio, seja bem-vindo ao Clube de Membros. A parte eu ter algumas informações e dados que poderia... Mas eu não quero entrar no se é A, B, C ou D. Mas o seu Zezinho ali da Quitanda, que já vinha sendo massacrado por uma concentração de cunho oligopolista, por exemplo, no mercado varejista, acabou de quebrar, porque ele teve que fechar a porta, ele não podia pagar os seus 2, 3, 4 funcionários, porque não vendia, não estava no mercado virtual, e algumas gigantes, elas cresceram exponencialmente. Rebeca, pode ser, ela coloca aqui do reset financeiro, pode ser. Eu acho assim, ontem um parente, na conversa lá no Dia das Mães, um primo me perguntava o seguinte, ele dizia, você não acha que muita coisa é comandada por uma meia dúzia, efetivamente essa meia dúzia decide o que vai acontecer? Eu acho o seguinte, eu acho que essa meia dúzia, muito obrigado, Zé Osório, ela comanda e realmente define o que vai acontecer. E tem muita coisa que acontece como você empurrar um primeiro dominó. Você empurra um primeiro dominó e aí vai caindo. Então, quer dizer, você tem um dado que é circunstancial a posteriori. Mas eu diria que tudo isso, aspecto de guerras, aspecto de remodelações de alianças e tudo mais, também tem essa tríade de intercorrências nesses últimos 20 anos. Pegar Afeganistão 2001, está claro que a operação no Afeganistão estava prevista antes do September 11, então o September 11 foi uma justificativa. Assim como o Patriot Act, a ideia da restrição de liberdades individuais para que um bem maior, no sentido coletivo, pudesse ser construído, né? E aí tem alguns teóricos da conspiração que dizem que isso aí é comunismo. Isso não é comunismo, não, isso é concentração, isso é hiperpoder na mão dos metacapitalistas, porque os metacapitalistas fazem com que nós, réis mortais, cedamos parte das nossas liberdades individuais em prol de uma hipotética garantia da segurança coletiva, o que, teoricamente, não poderia ser contestado se realmente fosse dessa forma, né? Mas eles, efetivamente, conseguem permanecer incólumes ou até concentrando mais poder, porque eles são os estados profundos, né? Eles são os estados profundos. E eles nos colocam, gente, uma camisa de força, porque nós não podemos criticá-los. Se criticarmos, nós seríamos considerados teóricos da conspiração, né? Então, está muito claro que, realmente, como o Felipe Vieira coloca, a concentração não só de renda só aumenta, como de poder político. E o fenômeno do Bolsonaro, não tem dúvida, nos derivativos é uma festa. O Raif está dizendo uma coisa que é verdadeira, né? Então,
Graziani está retificando, dizendo que a Victoria Nuland falou da União Europeia e não da ONU. O importante aqui, e é como eles veem mesmo, né? O importante aqui é assim, o fenômeno do bolsonarismo no Brasil, que é tido por muitos como um fenômeno de caráter de autoritarismo ou de prestígio a tendências autoritárias, na realidade, uma parte importante dele é compreensível sob a égide da ideia de que exista um establishment, um sistema, um globalismo. É verdade. A esquerda chama de neoliberalismo ou de imperialismo, mas os agentes são os mesmos. Nós fomos os primeiros aqui a conceber desta maneira. Então, é justificado que haja uma indignação em relação a esses setores, mas é importante que se identifique esses setores, como o Jefferson Duarte está colocando aqui a questão do Guedes, não é? É importante, não é, que se faça essa percepção. Borba, eu não concordo que são neonazistas tupiniquins. Eu acho que são pessoas que têm uma narrativa. Um abraço, obrigado pela presença. Eu acho que são pessoas que têm uma indignação tão grande quanto a minha, quanto a sua, com a injustiça. Só que a narrativa ou o caminho pelo qual eles percorrem para chegar ao veredito de onde estão os responsáveis talvez seja diferente do seu e de outros tantos. Essa é a questão. Eu acho que assim, nós temos 99,99% das pessoas que têm privações derivadas dos mesmos modelos de ação dos mesmos agentes que brigam, lutam e conseguem nos dividir, conseguem nos conflagrar. Isso aí não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Seja bem-vindo, Ronaldo Pinheiro, Saldanha da Gama, Jefferson Duarte, Everaldo Staub, sejam todos bem-vindos. Então, eu acho que, e inclusive coloco que a questão vai além de nomes, tá? Vai além, na minha ótica, vai além de nomes. A questão deveria ser estabelecer premissas de projetos nacionais e também aclarar uma série de situações em relação a quem é responsável por esse contexto todo, tá? Por esse contexto todo. Bom,